Mente, cérebro e educação. Qual a relação entre essas três palavras? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora com um convidado muito especial. Ele veio de Portugal para palestrar, para fazer uma conferência no CIEDUCA, o Seminário Internacional de Educação, promovido pela UBRA Campus Cachoeira. Nós vamos falar agora com o professor Vítor da Fonseca. Professor, eu já disse agora há pouco, e eu começo lhe perguntando qual a relação entre mente, cérebro e educação. O que o senhor tem para nos dizer? É relativamente fácil. Portanto, a mente é um produto do cérebro. O cérebro é exatamente o órgão da aprendizagem, logo a educação faz a ponte propriamente com a importância de proporcionar a esse órgão as condições máximas possíveis de ele atingir o potencial de adaptação, no fundo. Não é? Portanto, isto tem uma história dentro de outra história, no fundo, não é? Porque as crianças acabarão de ser a continuidade da nossa espécie e são portadoras de leis naturais que têm que ser conhecidas pelos professores para, no fundo, facilitarem o desenvolvimento potencial das gerações. Não é? Nós conversávamos agora há pouco e o senhor me dizia que, para que tudo isso seja entendido, há necessidade também de se obter a origem, de se conhecer o cérebro, de saber também conhecer a raiz, a origem, o início de tudo, né? O nosso início, o nosso princípio enquanto ser humano. Exatamente, porque no fundo, sendo o órgão mais organizado, ele tem uma evolução e é preciso conhecê-la na sua dimensão básica, na sua dimensão estrutural, para depois compreender exatamente que não nascemos ensinados e, consequentemente, é um processo que provavelmente vai até à morte, no fundo, não é? Por isso, somos a espécie que aprende a aprender e tem exatamente com essa vantagem adaptativa a possibilidade de tirar da relação com a natureza, da relação com os outros, digamos, os processos de interação que vão permitir que a criança dependente se torne depois aquisitora dos instrumentos não verbais e verbais que os adultos possuem. Por exemplo, ela não fala, mas ela vai adquirir a linguagem. Ela não anda, mas ela vai adquirir a postura bípede. É uma evolução. Ela, exatamente, não segura bem nos objetos, não agarra, não transporta, não larga, mas ela vai ter apreensão fina. Ela provavelmente tem depois um dom que é transcendente, que são neurónios espelho no seu cérebro, que no fundo, quando observa os outros, mais velhos, mais maturos, experientes, ela como que, por imitação, e sendo inexperiente e imatura, ela vai como que se apropriando desses modelos de comportamento e aproximando-se cada vez mais dessas competências, digamos assim, não é? Digamos, os 3 anos serão a idade que transforma a criança, digamos, num ser linguístico, capaz de comunicar e de conversar com os adultos, não é? Até lá tem que vencer a gravidade com o seu próprio corpo, não é? Atingindo conquistas que são fundamentais ao desenvolvimento do cérebro. Se não forem adquiridas em tempo útil, todas as aquisições que vêm na frente vão ser difíceis de adquirir. Daí as dificuldades de aprendizagem. Portanto, ela vai ter que ter uma conquista da postura bípede, da praxia fina e depois da linguagem. A linguagem primeiro falada, que depende muito da imitação e interação com os adultos, e depois vai para uma linguagem que já tem que sair da família, não é? Já tem que ir para uma escola, tem que ir para uma educação a sério, que é exatamente depois a linguagem escrita, não é? O senhor diria que, com tudo isso que o senhor me falou agora há pouco, a qualidade, o desempenho, melhor dizendo, do ser humano no aprendizado tem a ver diretamente com a base, com o suporte que ele tem lá na origem, enquanto bebezinho? Isso influencia? Perfeitamente. Nós podemos fazer já hoje muita pesquisa de estudos longitudinais, acompanhando crianças que tiveram esse desenvolvimento, digamos, respeitando as leis naturais do seu desenvolvimento, respeitando, portanto, a informação genética
que é transmitida dos pais para os filhos, não é? E depois o papel da riqueza e da quantidade e qualidade do envolvimento daquilo que está à volta da criança. Os estímulos que ela recebe. Os estímulos que ela recebe, portanto, as oportunidades que lhe são oferecidas e, portanto, essa interação entre a predisposição da sua herança genética com a herança cultural vão exatamente desenvolver o cérebro, que é o órgão que vai permitir à criança se tornar não um ser imperito, mas um ser perito, exatamente porque faz já uma série de atividades por si próprio, não é? Veste-se, lava-se, domina regras de jogo, comunica, tem, digamos, inteligência social, tem funções cognitivas que permitem a atenção. Essa atenção permite-lhe depois escutar, esse escutar permite depois armazenar vocabulário e de um momento para o outro, por palrações, lalações, da boca da criança sai uma palavra. E, portanto, esse processo é uma construção, porque o cérebro necessita de experiência corpórea, experiência de interação real, concreta, porque é a partir dessa experiência que se criam e desenvolvem redes neuronais no cérebro que constituirão, digamos assim, módulos que presidem às funções fundamentais do ser humano. Saber ler, saber resolver problemas, comportar-se socialmente num determinado contexto, correr, saltar, brincar, que são exatamente funções do cérebro. Por isso é que um adulto com um acidente vascular cerebral ou com um traumatismo craniano pode ficar sem andar, pode ficar sem falar, pode ficar sem compreender, pode ficar sem identificar pessoas íntimas, não é? Porque vamos sabendo que há uma relação entre regiões do cérebro e funções de comportamento, não é? E isso é a base do desenvolvimento da criança e deve ser a base, naturalmente, da educação da criança, no fundo, porque a escola seja amiga da criança, ou seja, conhecedora das suas necessidades, das suas leis naturais de desenvolvimento, para que os professores promovam, enriqueçam, digamos, proporcionem oportunidades para que esse potencial seja desenvolvido ao máximo, não é? A otimização, a excelência desse potencial de aprendizagem. O conhecimento e a ciência por parte dos professores e das pessoas, dos educadores, enfim, de que o cérebro, segundo o senhor comentava comigo agora há pouco, é o maior, o mais importante órgão do corpo humano, auxilia nisso, facilita esse processo todo? Perfeitamente, porque no fundo, quanto mais conhecimento tivermos do cérebro, como ele funciona, em melhores condições somos capazes de desenhar oportunidades e situações que, colocando as crianças nessas situações, naturalmente com objetivos pedagógicos, é a condição de mais facilmente produzir processos de aprendizagem mais fluentes, processos de aprendizagem mais eficientes, e isso depois tem uma influência enorme no cérebro da criança, porque ela tem um sistema de recompensas e, portanto, a sua autoestima, a sua autoeficácia são mobilizadoras de fatores de motivação que a levam a enfrentar novos problemas. Ela terá provavelmente uma espécie de ADN ou um conjunto de genes estruturantes que a levam a ser um ser aprendente e um ser curioso, não é? E, portanto, esse poder de curiosidade, de busca, de descoberta, de risco, são fatores fundamentais ao desenvolvimento do ser humano, para se tornar exatamente um ser autónomo, um ser depois crítico e um ser criativo e produtivo, que é o objetivo da educação em termos gerais, no fundo. Eu quero muito agradecer a sua participação conosco no NT Sul, a sua vinda à Cachoeira do Sul e por dividir um pouquinho com a gente dos seus amplos conhecimentos. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela atenção também.